Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast da Rafus Express. Hoje uma conversa sobre tradução. Embora tenha algumas coisas a falar sobre as traduções do material, algumas eu vou fazer, que é o caso do Crowley, já traduzi outros contos do autor, mas hoje eu resolvi não falar sobre isso, né? Também eu poderia falar sobre materiais, né, ou questões da campanha, sobre os próprios autores e obras que dialogam um pouco com essa ideia de mitologia noturna. Isso não é tão arbitrário, absurdo, né? Embora tudo seja arbitrário, a ideia é que, sei lá, um gênero fantástico não seja arbitrário, por si só também é absurdo, é óbvio que é arbitrário. É um conceito esmerado, né, de várias formas, mas um conceito. Então, o conceito não existe na realidade, o conceito é projetado sobre ela. Mas resolvi não falar sobre isso, né? Inclusive eu estou preparando um material baseado numa narrativa muito pouco lida, muito pouco conhecida do Clive Barker, grande escritor contemporâneo de terror. E esse material foi lançado uma vez só no Brasil, nunca relançado. Entende-se o porquê, eu vou comentar um pouco das fraquezas desse material do Barker, mas ele dialoga muito com algumas ideias da mitologia noturna, exemplifica até mesmo, né, algumas ideias. Então acho que vai ser bem interessante. Vai ser um episódio que eu pretendo trazer antes, evidentemente, do fim da campanha, talvez na próxima semana ou daqui uns 15 dias. Mas hoje eu vou falar desta tradução aqui, de Dolf Trost, Imagens Fosforescentes. Foi uma tradução, a segunda que eu realizei para Sol Negro, né? É um trabalho do qual me orgulho muito, né? Falei já bastante, bom, o grupo, né, ao qual o Trost pertencia era o Infranoir. Eu acredito que isso tenha muito a ver, né, tem uma relação muito grande até com a proposta da mitologia noturna, né? Um grupo que chama Abaixo do Espectro da cor preta, né, da cor negra, que é essa ideia do Infranoir, né, o Infrarouge, o Infranoir. Já falei bastante desse grupo e desse movimento estético, né? Era um grupo bastante herético, surgido na Romênia. É interessante que a Romênia, no início do século XX, ela foi um verdadeiro celeiro das vanguardas europeias, né? O Tristan Tzara é romeno, um dos fundadores do dadaísmo em Zurique, não é? Estava ali por trás do Cabaret Voltaire e tudo mais. Alguns grandes pintores, um poeta importantíssimo que é o Benjamin Fondane, que era um poeta vanguardista que tinha digamos assim, um caminho muito próprio, né, como Domal, né? Veja-se que a Rafus valoriza, né, justamente a vanguarda herética, né, quer dizer, grupos que o Queloz, o Lagrange, né, do Domal, são grupos que vão se distanciando um pouco da ortodoxia do André Breton, né. E esse não é muito o caso deles. O Trost tem várias cartas, né, dele ao André Breton, lá no Centro Pompidou, algumas digitalizadas. Tem um livro inteiro dele, que depois saiu com outro nome, né, na França. Um manuscrito inteiro, que eu acho que ele enviou pro Breton. Mas esse distanciamento do Centro Cultural Francês de Paris faz com que necessariamente essa vanguarda, que era o Infranoir, uma vanguarda surrealista, tivesse um radicalismo e um princípio herético que, evidentemente, se eles morassem na França, em contato constante com Breton, iam brigar com Breton e iam seguir seu próprio caminho, como aconteceu com Bethel, como aconteceu com Domal e tantos outros, né? Então, voltando à questão da Romênia, né? É interessante porque afasta-se muito daquela ideia muito estereotipada do vampiro, né? A Romênia tem um processo histórico muito complexo no século XX. Foi até hoje, né, é um país pequeno e pobre dentro da Europa, evidentemente, mas um pouco industrializado, né? Mas teve, como eu disse, uma vanguarda poética e artística de grande importância, como esses autores do Infranoir, né? O Trost é o mais teórico deles, mas tinha vários, depois vou comentar alguns deles aqui. E era um grupo de vanguarda, o Infranoir, e outros autores, como eu mencionei, o Fondane, filósofos como Cioran, né? Ou Mircea Eliade,
que eu não gosto tanto, mas enfim, também faz parte desse universo, dramaturgos como Ionesco, e por aí vai. Só que a Romênia, ela teve, apesar dessa efervescência cultural no início do século XX, e é uma efervescência grande, vários movimentos coexistindo, surgindo, né, assim, um decadentismo e simbolismo, ali meio que em choque com esses movimentos de vanguarda do surrealismo e do dadaísmo, né. O problema é que a Romênia teve aquele desenvolvimento histórico no início do século XX, comum a países que tiveram um grande impulso vanguardista na poesia, na literatura, nas artes em geral. Foi o que aconteceu na Alemanha, ou na Rússia, um pouco até na Itália, que é uma espécie de massacre do talento poético, né? Um massacre repressivo, porque evidentemente essas ideias muito radicais podem solapar as estruturas sociais, ninguém quer isso, né? Quem deseja isso, né? O solapamento do status quo e das estruturas sociais e morais e ideológicas, evidentemente, consagradas. Então há um massacre, né, desses autores por N motivos. Na Alemanha esse massacre se deu especialmente na guerra, vários deles como o Trakl e outros, né, morreram durante a Primeira Guerra Mundial. A guerra também meio que mais ou menos destruiu, né, uma possibilidade econômica, né, de viabilidade econômica, muitas vezes aí para editoras, para galerias de arte, etc. Na Itália foi a guerra também, né, exterminou, o Bottioni morreu na guerra, Antônio Sant'Elia, enfim, vários, né, grandes, até teóricos do futurismo. Sobrou só o sumo sacerdote ditador lá, o Marinetti. Na Rússia foi a guerra um pouco, a guerra civil, a miséria, Klebenikov morreu na miséria, e a repressão, né? Depois de um certo tempo o stalinismo começou a reprimir, o Mayakovsky se matou, etc., né? E na Romênia foi a dupla força reacionária do nazifascismo, que na Romênia foi fortíssimo. A Romênia era uma nação aliada da Alemanha nazista, inclusive em Stalingrado, por exemplo, o grande movimento em pinça, né, do general Zhukov, que isolou o 6º Exército Alemão, que estava lutando, né, no bolsão de Stalingrado, na cidade, aquela luta famosa, né, da Guerra dos Ratos, né, que é uma luta rua por rua, casa por casa, né, um ritmo frenético que morria, sei lá, 20 mil soldados num dia, de um lado, do outro mais ou menos o mesmo. As tropas que faziam a segurança da retaguarda, que daí foi facílimo, né, para fazer o movimento em pinça e, digamos assim, isolar o exército alemão, eram romenas, né? Então os romenos, eles não só eram aliados, digamos assim, dos alemães, ou um país mais ou menos ocupado, mas eles eram aliados militares. Eles mandaram tropas, né, para lutar na Rússia. Então a Romênia tinha esse caráter. Então o nazismo na Romênia era terrível, como é relatado, né, pelo Curzon Malaparte nos livros dele A Pele e Caput, né? Eles matavam os judeus nos trens, né? Eles faziam os trens andarem devagarinho e aquelas pessoas morrendo, sufocadas ou de fome dentro daqueles trens. E depois que esse horror, né, esse regime medonho nazista na Romênia entrou em colapso, com generais, né, o Marechal Antonescu, que estava sendo presos e tudo mais, veio logo a invasão soviética e depois o stalinismo dos mais brutais, não é, que culminou com o Ceausescu, né, que é um dos ditadores mais grotescos do leste europeu. Ele foi executado, tamanha a impopularidade dele, né? E essa vanguarda está exatamente nesse meio do caminho, né? Inclusive um dos membros dessa vanguarda, que foi o Gerasim Luca, no Vampiro Passivo, né, uma grande obra dele, de uma espécie de poética surrealista estrutural, digamos, né? Ele descreve um pogrom gigantesco que aconteceu em Bucareste, né? Então esse movimento surgiu esmagado, né? Então ele tem um significado muito grande. E eu conheci um pouco esse movimento inicialmente através deste livro, este ensaio sensacional do Andrew Cohn, dos Letters from Oblivion,
que é mais... que interessante as publicações, né? Essa foto é lá na biblioteca, né, de Bucareste. É mais uma espécie de ensaio sobre as editoras de Bucareste, inclusive essa Les Éditions de l'Oubli, pois é, até aqui usado esse nome, né? Esse é um livro junto com a Zagalo. E ele vai falando dos livros, essas edições que eram justamente os livros do Infranoir. E eu achei isso tão sensacional, eu adquiri esse material, não era tão caro, agora é mais de $100, né, esse livro. Mas ele é limitado, né? A cópia é 92, né? Depois que eu li, eu fiquei tão impressionado, eu corri atrás e consegui este livro aqui, que é uma série de artigos científicos a respeito justamente do o uno e o múltiplo, né? A respeito do grupo Infranoir. Da Peter Lange, que é especializada em material acadêmico, né? E, bom, vem uma série de artigos, inclusive do Fijalkowski, né, o Krzysztof Fijalkowski, ele que traduz para o inglês o Vampiro Passivo, né, Passivo Vampiro, do Gerazim Luca, né, lançado pela Twisted Spoon Press de Praga. E aqui foi importantíssimo para mim a tradução, porque foi aqui que eu tive contato com o material mesmo da Infranoir. Deixa eu mostrar para vocês. Tem uma parte de facsímile das edições, né? Aqui é a Dialética da Dialética, que é um ensaio que saiu do Gerazim Luca e Trost. O Trost, ele suprimiu o prenome, porque evidentemente Dolf em romeno é Adolf, né? Então ele suprimiu o prenome, ele era só Trost, né? Então aqui vem vários dos materiais dos livros originais, né? Da Gerazim Luca, trouxe de novo, né? Da Infranoir, que eu justamente usei na tradução. Porque é importante, uma coisa que eu acho que é sensacional, né? Aqui o Poupa 1, que é um outro, né? Eles eram esses 4 aqui, esses 5. Trost, Gerazim Luca, Poupa 1, Virgil Teodorescu de Eluna 1, né? Eles trabalhavam muito com essa, digamos assim, essa questão tipográfica, gráfica do livro, né? Então, Anfitetre do Gerazim Luca, né? Então a tradução eu tive que primar por isso também, né? Então eu escolhi na tradução, aqui uma imagem do Trost, né? De arquivo. Ele morreu em 66, a obra dele ele abandonou. É bastante difícil de você negociar essas obras hoje em dia, né? Eu vou ter que negociar porque eu pretendo lançar um outro livro de Trost, que é o Vision dans le Cristal, que é o livro mais importante dele, o grande obra-prima dele, né? Faço aqui uma apresentação, bem longa, aliás, porque enfim, é um grupo complexo, né? E aí, bom, aqui são os ensaios dele, né? Bilíngue essa edição. Tem o link para quem quiser comprar. Ainda existe, eu acho, do Sol Negro, né? E eu traduzi, na verdade, 3 ensaios. O Prazer de Flutuar, o Mesmo do Mesmo, um manifesto coletivo, que é a apresentação aqui, né, a apresentação de grafismos coloridos, cubomanias e objetos, e o Elogio de Malombra, que é um texto genial, é uma espécie de reinvenção ou reestruturação de um filme do Mario Soldati, né, um filme italiano, baseado num romance gótico italiano, histórico, mas com vários elementos góticos, até espiritualistas, né? Que é justamente esse Malombra. E eles refazem esse filme, que fez muito sucesso na Romênia, aparentemente. Eles refazem esse filme de uma forma muito criativa, na forma de texto, né? Eles reeditam o filme. É genial, né? É um trabalho incrível esse Elogio de Malombra. Ele também está aqui, né? Nesse material aqui, que eu usei aqui. Está marcado. Então, a partir, né, da descoberta, inclusive esse escritor aqui, o Andrew Condos, ele me ajudou muito, tanto com a tradução
desse material aqui, quanto com a futura tradução do Vision d'Alain Cristal, porque ele conseguiu, eu tinha conseguido esses PDFs em sites culturais romenos. Ele, né, bom, esse aqui foi, né, depois, eu já tinha conversado com ele, eu consegui esse, que é um texto mais completo, né, o facsímile é mais confiável. Mas os facsímiles que eu tinha não eram muito confiáveis. E ele me mandou o que ele tinha na casa dele, né, tirou foto, digitalizou com o celular e me mandou. Então o Andrew Condos, né, esse autor aqui, que faz parte, eu já comentei isso, né, ele faz parte daquele tipo de pesquisador que é o pesquisador colecionador. A importância dele é crucial no desenvolvimento da cultura. Ele não tem muito espaço no Brasil, eu acho, embora o Mindlin seja muito lembrado, mas tem vários níveis de colecionador, né? O Mindlin é um milionário que tinha 10 mil livros em casa, mas tem pessoas que colecionam coisas menores, em dimensão menor, e eles são importantíssimos para o avanço da cultura. E, bom, né, para conseguir a tradução, ele forneceu o material e daí deu tudo certo. Então eu fiz essa tradução, foi bastante difícil. O texto do Trost, ele é um texto, como que eu vou dizer assim, multiplanar. Ele me lembra muito vanguardistas como Roussel ou o próprio Alfred Jarre, né, que escreveu O Rei. O Alfred Jarre, eu traduzi algum material do Alfred Jarre, é muito difícil traduzir, porque a escrita parece que ela vai se multiplicando em planos, assim, ela vai se desestabilizando ou se desfazendo, por assim dizer, desintegrando, e essa desintegração vai acontecendo em planos mais ou menos complexos. Isso acontece aqui também. Então uma frase, ela vai se desdobrando em outros planos, vai se mais ou menos acoplando na próxima frase, então não é uma organização por subordinação ou coordenação usual, né, que você encontra em narrativas ou num texto expositivo de um ensaio ou de um artigo científico. É uma narrativa muito mais relacionada ao inconsciente. É um material que dá digamos assim, esse efeito no inconsciente a partir do momento que o leitor começa a penetrar, né, na leitura dele. E reproduzir isso é muito difícil. Então por isso que foram só 4 textos curtos até, mas foi um trabalho gigantesco. E por isso que o Vision d'Alain Cristal ainda não saiu, né? Ainda deve sair, talvez este ano ou ano que vem. Eu retomo essa tradução. Eu já tinha feito bastante dela, 20%, 30%. Então talvez eu retome para realmente publicar numa campanha aí futura, né? Então é isso, esse é um trabalho que eu tenho muito orgulho, né? Deixo o link aí da Sol Negro, né? Essa editora aqui, uma das grandes editoras em atividade no Brasil hoje, com vários lançamentos novos, poéticos, assim, de grande relevância. Então eu peço que vocês não só, se possível, né, para ajudar o nosso amigo Márcio Simões, adquira, é barato o livro, né? O custo é mínimo. O meu tá detonado porque, enfim, eu carrego ele para lá, carrego ele para cá. É um livro importante que eu sempre retomo para ver algumas soluções que eu fiz e algumas ideias, né, propriamente ditas, até mesmo na parte do ensaio, né, esse ensaio longo que eu escrevi, que é justamente de um abismo a outro, né. E conheço o catálogo também, né? O catálogo dele é brilhante, tem alguns materiais ali que são sensacionais, novos lançamentos e tudo mais. Tem uma outra tradução minha que é do Wells também está no catálogo da Sol Negro. Então é isso. Um último detalhe foi essa, eu já estava trabalhando na tradução quando eu recebi esta edição lindíssima, que é a Infranoir, né? Edição aqui dá para ver mais ou menos, né? Essa é uma edição, uma coedição Zagava ex-Occident Press, antes deles brigarem, exatamente por causa do nome, né? Infranoir, né? Enfim, não vou entrar no mérito aqui, mas felizmente houve essa briga, né? E são, na verdade, 5 livros, 6 livros de autores diferentes, como se fosse um almanaque. Isso inspirou muito a Rafus Press, esse formato também inspirou.
É um livro lindíssimo, não dá nem para mostrar inteiro aqui, né? Os livros são Smoke, o material vem no almanac, Smoke, do Mark Valentine, Flammable Materials, do Thomas Stromsholt, que são 2 poemas em prosa, dois, né? The Unfolding Map, que é um romance do John Howard, Soot, que é poesias com imagens, né, do D.P. Watt e Andrew Velminsky, Salamander Angel, que eu traduzi, né, recentemente, que é a primeira versão do Salamander Angel publicada do Damian Murphy, né, o anjo, acho que era Salamandra Celestial, né, a minha tradução, e Slaves of Paradise, do Colin Soul, né, recebi essa maravilha, custa agora um olho da cara, mas recebi de presente, né, um presente muito apreciado dos 2 editores, do Dan Gueto e do Jonas Plogger. Então é isso, pessoal, né? Espero que tenham gostado, né? Um livro que me deu bastante trabalho, os textos são sensacionais, são incríveis e, enfim, vale a pena conhecer. Não é aparentemente parece algo muito impenetrável, fora da realidade, não é, né? É um texto muito simples até, mas muito, muito bem concatenado, o que torna ele labiríntico, né? Na sua simplicidade, na maneira como ele apresenta o sonho ou o inconsciente. Então é isso, vou ficando por aqui. Um abraço a todos e até a próxima.